aqui nessa manhã estão dispostos a que a liberdade do Senhor venha inundar a sua vida, que a liberdade do Senhor venha transbordar você, que você possa ir além do que você já viu, já viveu, já experimentou, a liberdade do Senhor. Quantos aqui estão dispostos a deixar que o Espírito de Deus em liberdade toque você, leve você a novos lugares? Vamos lá, igreja, o Espírito de Deus está aqui. Comece a clamar: Senhor, leva-me em liberdade para onde o Senhor quiser. Toca-me como o Senhor quiser. Move em mim como o Senhor quiser. Nessa manhã eu quero ser transformado. Eu quero ser inundado pela tua presença, Deus. Eu preciso de ti. Eu necessito de ti. Espírito de Deus, vem com a tua liberdade sobre mim, sobre mim. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença.
pode sentir o toque do Senhor essa manhã. Para sempre eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu e tu és meu. 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 E eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. E te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor.
gostoso estar na presença do Senhor, em meio aos irmãos. Meu coração está cheio aqui de uma música tão antiga. Quem conhece uma música assim, ó? Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Alguém conhece a música aí? Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Como é bom, querido, poder pertencer a esse Deus tão bom, tão amoroso, tão misericordioso, tão cheio de amor. Toda hora que a gente tromba nele, a gente tromba no amor. A gente encosta no amor, a gente recebe amor. Amém? Manda um beijo pro Senhor aí, beijo, Senhor. Te amo demais. Fica aqui passeando no meio de nós. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Essa palavra que eu vou trazer para você não é para você simplesmente ficar assim, nossa, que palavra legal. Nem tampouco para quando terminar você ficar aqui ajoelhado chorando. Oh, Deus! Tudo isso pode acontecer, não tem nenhum problema, mas o objetivo dessa palavra de hoje é que quando você sair por aquela porta lá hoje, você vai estar saindo daqui com uma direção que vai mudar o curso da sua vida. E até dessa cidade. E até desse país. Porque Deus vai usar alguém. Quem? 3, 4. Você também? 5, então. 6. Ó, Deus está podendo usar mais gente. 7, 8. Então, o que eu quero falar com você hoje é o seguinte. O título do que eu vou falar com você é a fé que tem valor para Deus. Fala isso comigo. A fé que tem valor para Deus. Fala de novo. A fé que tem valor para Deus. Esse é o título do que nós vamos falar hoje. A fé que tem valor para Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque fé é uma palavra que ficou muito indefinida no Brasil. O que é fé? Né? Está muito indefinido esse negócio. O que é fé? Às vezes nós conhecemos pessoas que falam assim, eu tenho tanta fé, né? Mas às vezes elas falam que têm tanta fé, mas nem são salvas. E a fé daquela pessoa às vezes não está operando nada, é uma fé sem obras. Mas é interessante que a Bíblia diz que nós podemos acrescentar muitas coisas à nossa fé. Mas às vezes as pessoas têm acrescentado à sua fé ingredientes que são importantes para elas, mas que não são importantes para Deus. Eu me lembro muito quando eu era criança, eu nasci na minha casa, minha mãe já era uma mulher assim de Deus, uma mulher de oração, uma mulher cheia da palavra. Os meus irmãos todos ativos, servindo ao Senhor na igreja, né? Alguns aqui conhecem meu irmão mais velho, Geraldinho, que é pastor, né? E eu cresci assim, mas o meu pai não. O meu pai não estava servindo ao Senhor, gostava de uma farra. Mas era interessante, porque na hora do almoço, a gente ia almoçar e a gente sentava lá ao redor da mesa e o meu pai levantava a voz dele para orar. E ele sempre fazia a mesma oração, eu sei de cor, ele fazia assim: Poderoso Senhor que habita nos altos céus, santificado e louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Era assim que ele começava toda a oração. De alguma maneira ele achava que aquilo era importante falar daquele jeito. Não sei porquê. Eu acho que Jesus cutucava o pai assim e falava, o que ele tem? Por que ele está falando assim? Porque não é o jeito natural dele de falar. E era interessante que ele também não congregava, não ia à igreja e tal, mas de vez em quando ele tinha vontade de ir. E quando ele ia, aí ele colocava um terno assim muito chique, um sapato muito chique, e aí ele ia para a igreja com aquele terno, aquele sapato muito chique, e de alguma maneira eu acho que aquilo fazia ele sentir que ele era mais crente assim, sabe, mais homem de Deus, e as pessoas vinham falar com ele, e ele, paz do Senhor. Ele acrescentou aquilo à fé dele, e aquilo de alguma maneira tinha valor para ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas você acha que isso tinha valor para Deus? Quem acha que isso não tinha valor para Deus? Levanta sua mão, deixa eu ver. Eu concordo com você, que isso não tem valor para Deus, porque a Bíblia não manda a gente fazer essas coisas. A Bíblia não manda você ter
palavras super bonitas para orar. E quando você orar, você não tem que falar assim, sabe? Eu acho que tem pessoas que oram, falam palavras tão difíceis que nem elas sabem o que significa. Você pode só ser você mesmo. Deus criou você, igual você é. E você pode falar com Ele do jeito que você fala. Então as pessoas ficam acrescentando muitas coisas à sua fé. E algumas pessoas ficam julgando como se esses ingredientes que elas acrescentaram fossem importantes para a fé. Então, por exemplo, tem gente que está na adoração, aí a pessoa está lá adorando assim, ó. Certo? Porque aquilo é importante para ela. Outros estão lá adorando assim. Porque aquilo é importante para ela, né? Aí tem uns que vão orar e fazem assim, ó. Lá em Belo Horizonte a gente chamava da unção da enceradeira, né? Que a pessoa fica... Tá. Né? Porque aquilo é importante para ela. Ela acha aquilo importante. Tem a unção da panela de pressão, você já ouviu? Que as pessoas que vão orar ficam assim... Né? Então, as pessoas vão acrescentando essas coisas à sua fé. E elas acham que aquilo é importante. E é importante para ela. E eu não estou aqui de maneira alguma, nem zombando, nem dizendo que aqui Deus reprova isso. Eu não estou dizendo que Deus reprova isso. Mas eu estou dizendo que aquilo é tão importante para aquela pessoa, mas às vezes não acrescenta nada à fé. Deixa eu te explicar. Às vezes você fala assim, aquela pessoa, pastor, é muito de Deus, ela é cheia do Espírito. Aí eu pergunto assim, por quê? Aí a pessoa falou, o senhor nunca viu não? Quando ela ora assim, ó, e tal. Aí eu falo, entendi, então porque ela assim, ela é cheia do Espírito. Mas às vezes a pessoa ora assim, adora daquele jeito, ora daquele outro jeito, mas você joga um enfermo na frente dela, o enfermo continua enfermo. Você coloca o doente na frente dela, o doente continua doente. Você coloca o cativo na frente dela, o cativo continua cativo. Você coloca na frente dela alguém que precisa de salvação, a pessoa continua precisando de salvação. Por quê? Porque a fé dela está cheia de muitos adereços, muitos enfeites, mas a fé dela não opera. A fé dela não funciona. Imagina que alguém fala que vai te dar um carro de presente, que o carro é lindo, tem rodas lindas, a pintura linda, tem luzes lindas. Aí você fica todo feliz com aquele carro, entra, liga a chave, não liga, o carro não tem motor. Vai te levar para onde? Então a fé de muita gente, ela recebeu acréscimo de muitos costumes, mas que não agregaram à fé dessas pessoas um valor que seja importante para Deus. Uns têm cabelo grande, uns têm cabelo pequeno, uns têm roupa, uns vestem calça, outros vestem vestido, outros não sei o que, cada um do seu jeito. Mas às vezes as pessoas ficam agregando tantas coisas à fé que são importantes para ela, mas não são importantes para Deus. Então hoje nós queremos ter uma fé que tem valor para Deus. Não para mim, nem para você, mas uma fé que tem valor para Deus. Quem quer? Veja bem, olha o que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3,5 diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu quero saber como está o estado da fé de vocês. Fala assim, o estado da minha fé. Então você entende no texto que a sua fé pode estar em vários estados. Ela pode estar boa, pode estar ruim, pode estar deficiente, pode estar com problema. Está entendendo? E o apóstolo Paulo está falando que o tentador poderia ter mexido tanto com aquela igreja dos Tessalonicenses, que tudo que o apóstolo Paulo tinha ensinado para eles teria se perdido. Ele falou, se tornasse inútil o nosso trabalho, o nosso labor. Então ele queria saber, fala comigo, o estado da nossa fé. Ele continua falando com os Tessalonicenses aí no capítulo 3, quando chega no verso 10, ele fala assim: orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Olha bem, fala comigo então, a minha fé pode ter deficiências. Uau! Agora, qual a boa notícia? Se a sua fé tiver deficiências,
essas deficiências podem ser reparadas. Deus não desiste de você porque a sua fé está com deficiências, porque minha fé está com deficiências. Ele não desiste, Ele continua trabalhando e Ele vem nos ajudar para reparar as deficiências da nossa fé. Então, se a sua fé está deficiente, hoje é um dia que o Senhor vai reparar as deficiências da nossa fé. Amém ou não? Quantos aqui gostariam de ter aquela fé que afeta a vida das pessoas? Gostariam de curar os enfermos, gostariam de libertar os cativos, gostariam de salvar o perdido? Uma fé que funciona, uma fé eficaz. Quantos gostariam de ter uma fé assim? Então hoje você vai receber. Amém? Então eu vou falar com você hoje de um ingrediente que não sou eu quem vai colocar em você, nem é você mesmo que vai colocar em você, mas é um ingrediente que o Espírito Santo vai colocar na sua fé, que vai fazer da sua fé uma fé de valor para Deus, uma fé que opera, uma fé operante. Vamos ler vários textos aqui de uma vez agora, olha lá. Mateus 15:32 é o primeiro, lê em voz alta comigo aí. E, chamando Jesus os discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus teve compaixão daquela multidão que estava com ele 3 dias sem comer no deserto. 3 dias. E Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Ele falou: se eles forem embora, eles vão cair no caminho, eles vão desfalecer, eles vão morrer. Após essa compaixão, o que aconteceu? Jesus multiplicou os pães e deu pão e peixe para todo mundo. Você lembra? Próximo versículo. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Fala comigo, Jesus se compadeceu. Mateus 14:14, eu amo esse texto, olha o que diz. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Fala comigo, compadeceu-se dela. Fala aí, compadeceu-se dela. E curou os seus enfermos. Então Jesus aqui desceu daquele barco e ele teve compaixão daquela multidão. E após ter compaixão, ele curou aqueles enfermos. Agora nós vamos ler um próximo texto. E o próximo texto é quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E aquela mulher tinha perdido o seu marido, ela era viúva. E ela tinha um único filho. E o filho único daquela viúva morreu. O que iria acontecer com aquela viúva agora, provavelmente, é que ela ia viver de esmolas, ou ela ia vender o seu corpo, ia se prostituir para ter dinheiro para se sustentar, porque ela não teria trabalho naquele lugar, naquela cultura, naquela época que ela vivia. E lá estava o cortejo fúnebre, as pessoas estavam ali, caminhando junto com aquela viúva, chorando a morte daquele filho. O corpo era enrolado em um pano e era colocado em cima de uma tábua. E eles pegavam aquela tábua e carregavam o corpo ali naquela tábua, que na nossa Bíblia chama aquela tábua de esquife. Era uma tábua e o corpo ficava ali em cima. Qualquer sacerdote, qualquer profeta que tocasse em qualquer pessoa ou em qualquer animal morto, essas pessoas se tornavam cerimonialmente imundas. Elas se tornavam impossibilitadas de exercer o ofício sacerdotal ou profético por determinado tempo. Eles não podiam tocar em nenhum morto, não podiam tocar em nada que tivesse alguém morto. Você está entendendo? Mas Jesus passa ali e ele olha aquela viúva que perdeu o seu único filho. E vamos ler comigo então Lucas 7:13. Lê comigo aí, por favor. Diz assim: Vendo-a o Senhor, o quê? Se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, fez o quê? Tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Uma coisa que eu gosto de Jesus é que Jesus vivia quebrando as regras da religião. A religião falava, não pode curar no sábado. Ele ia lá e curava no sábado.
A religião falava, não pode tocar no leproso, o leproso é imundo. Ele ia lá e tocava no leproso, a lepra não passava para ele. Era a vida dele que passava, o leproso ficava curado. A religião dizia, você não pode tocar num morto, você vai se tornar cerimonialmente impuro. Jesus não queria saber, Jesus quebrava as regras e tocava. Sabe por quê? Porque Jesus tinha uma coisa dentro dele. Existe uma palavra no grego, em todos esses textos que nós lemos, que essa palavra antecede o milagre. É essa palavra que está aí para você ver nos telões. Essa palavra tem em sua raiz a palavra esplagna. Fala esplagna. Esplagna. Esplagna é uma palavra que ela não significa exatamente compaixão. Ela foi traduzida no português para nós como compaixão. Mas lê aí o significado dessa palavra. Isso aí é o dicionário de Strong. Lê para mim aí, vai lá. Ser movido pelas entranhas. Daí, ser movido pela compaixão. Agora presta atenção. Hoje o símbolo dos sentimentos é o coração, não é assim? Na nossa cultura. Naquela época, a cultura era que todos os sentimentos estavam nas entranhas. Então, agora aí não está falando sentir nas entranhas ou sentir no coração. Aí não está falando sobre você sentir compaixão por alguém, porque no Brasil tem algumas palavras, né, tipo pena, dó. Fiquei com tanta pena daquela pessoa, fiquei com tanta dó daquela pessoa. Não é disso que está falando. Não está falando de sentir compaixão. O que essa palavra significa é ser movido pela compaixão. É ter uma compaixão que te move, que te empurra na direção daquela outra pessoa. É uma compaixão que não te deixa ficar parado. É uma compaixão que vai te fazer agir em favor do outro. Você não vai conseguir não fazer, porque você não vai estar pensando com isso aqui, com a sua cabeça. Você vai estar pensando com as suas entranhas. É dentro de você um amor profundo pelo outro, uma compaixão profunda pelo outro que te faz agir. É o que Jesus sentiu. Eu quero falar com você uma coisa. Muitas e muitas vezes, de novo, eu tenho experimentado isso. Em um determinado momento da minha vida. Esse amor de Deus, essa compaixão de Deus me inunda a respeito de alguém ou de uma situação. E quando isso acontece, eu já sei que um milagre vai acontecer ali. Por exemplo, eu contei aqui no culto anterior que eu era ainda bem jovem, ainda sou bem jovem, tá? Eu sei que alguns estão pensando que não, mas eu sou. E não fica rindo não, se você é jovem ainda, amanhã velho será. Alguns vão entender. Os chave maníacos como eu. Mas, eu era bem jovem ainda, eu estava no acampamento, havia 1.200 jovens naquele acampamento. E eu estava lá, após a reunião lá do culto do acampamento, eu estava ministrando louvor naquele acampamento, e eu olhei para um jovem. Quando eu olhei para aquele jovem, eu senti um amor e uma compaixão por aquele jovem, que eu não sei explicar o que era aquilo. Mas eu não conhecia aquele jovem, não sabia que ele era, não sabia se ele tinha problema, não sabia nada dele. Então eu cheguei perto dele, e falei com ele assim, eu posso orar por você? Ele fez assim, Eu falei, poxa, ele não quer que eu ore por ele? Aí eu falei, eu posso orar por você? Ele fez assim, Aí um amigo dele falou comigo assim, ele é surdo e mudo. Eu não sabia. Mas naquela hora, eu sabia. Eu falei assim, então eu vou orar por você. Eu impus as mãos sobre ele e eu comecei a orar por ele. Durante a minha oração, ele teve uma reação de susto, ele fez assim. E aí ele começou a pular. Bem alto, bem alto. Por que você acha? Porque aquele surdo de nascença foi curado e agora estava ouvindo. Mas o que veio antes disso? Meu coração foi tomado por aquele amor, por aquela compaixão, por aquele cara que eu nem sabia quem era. Eu estava vindo para cá ontem, né? Vindo para Fortaleza. Então eu estava a caminho do aeroporto, eu pedi um Uber. Então o Uber chegou lá para me pegar, tipo 4h40 da manhã.
E aí o aplicativo, né, do Uber mostra lá o nome do motorista, e o motorista também vê o meu nome. Então eu cheguei no carro e ele falou: bom dia, senhor Gilson. E eu respondi ele assim: bom dia, Felipe. Você sabia que Felipe é o nome de um grande homem de Deus? Assim na lata. Aí ele falou: não sabia não. Eu falei: eu sabia porque eu sou um missionário. Eu prego o evangelho, então eu sei dessas coisas. Estou pregando o evangelho para transformar a vida das pessoas. Aí ele falou assim: e eu estou precisando. Eu falei: então é agora. Eu estava no banco de trás, eu já coloquei a mão no ombro dele e comecei a orar: Senhor. E aí comecei a orar, irmão. E orar, a gente não ora para mostrar para os outros que está orando, não, irmão. A gente ora porque o Senhor está ouvindo. E eu comecei a orar. E aquele menino começou a sentir a presença de Deus. E eu vi que em pouco tempo assim que eu estava orando, tipo menos de 1 minuto que eu estava orando, ele encostou o carro. 4h40, 4h45 da manhã. E eu orando por ele, e ele sentindo Deus. Eu já estava pensando: eu tenho que pegar o avião. E aí eu terminei de orar, ele arrancou o carro, e eu fui pregando o evangelho para ele, No final nós trocamos contato e ele vai ser membro da minha célula, em nome de Jesus, amém. Quem concorda? Mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa na vida daquele menino. Na hora que ele parou o carro e eu fui entrar, sabe por quê? Porque eu fui invadido por esplagna. Uma compaixão que não ia me fazer pensar aqui se eu devo, se eu não devo, se eu posso, se eu não posso, se está na hora, se não está na hora. Não, meu amigo, não pensa aqui não, só aqui, ó. Aquele amor e aquela compaixão que me invadiu, eu sabia, um milagre ia acontecer. Vez após vez eu tenho visto, antes de um grande milagre acontecer, eu tenho me visto sendo invadido por esse amor de Deus. Agora talvez você fale assim: pastor, pois é, pastor, problema, eu não tenho esse amor de Deus. Então eu nunca vou viver esses milagres porque eu não tenho esse amor de Deus. Pois é, se você pensou assim, com todo carinho, você pensou diferente do que Deus está pensando. Porque eu quero te mostrar 2 textos muito poderosos. O primeiro texto é Romanos 5,5. Lê comigo esse texto, olha lá. Vamos lá? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quero te falar algumas verdades desse texto. Primeira verdade: quando a Bíblia diz derramado, essa palavra aí no grego derramado, ela significa que ele derrama amplamente, totalmente, abundantemente, completamente. Imagina se você tivesse uma garrafa e você vai derramar toda a água que está dentro daquela garrafa no chão. E aí você derrama até a última gota, e aí você ainda balança a garrafa assim para pingar a última gota. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus derrama e o amor de Deus é derramado, é assim. Ele é derramado até a última gota. Agora, existem algumas pessoas que pensam: ah, pastor, é verdade, eu me lembro no passado, quando eu me converti, eu fui para um negócio que tinha lá, encontro com Deus aqui na igreja, eu fui e realmente eu senti que eu fui tão cheio desse amor, eu fiquei cheia desse amor, eu estava cheia desse amor. Aí, pastor, o tempo passou um pouquinho, mais um pouquinho, eu esfriei um pouquinho e hoje eu nem sinto mais esse amor tão forte, pastor. Sabe qual é o engano aí? É porque você está pensando que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Mas o texto não diz que o amor de Deus foi derramado no seu coração, diz? O que o texto diz? O amor de Deus é derramado, ele não foi, ele é. O que significa? Isso significa que ele derramou, mas ele pode derramar de novo. Agora, hoje à noite, ele pode derramar de novo. Amanhã de manhã, ele pode derramar de novo. Semana que vem, toda vez que você precisar, ou que outra pessoa precisar, ou que Deus precisar, ele pode derramar de novo. Esse amor sobre o seu coração. Agora, outro engano. Algumas pessoas pensam assim: pastor,
eu não posso ter esse amor. Deixa eu te explicar, pastor. Eu tenho uma boa justificativa. Eu cresci numa família totalmente disfuncional. Eu não recebi amor do meu pai, da minha mãe e tal. Então, pastor, como é que eu vou dar o que eu não tive? Eu não tenho amor, eu não recebi amor em casa, da minha família. Querido, engano, isso é um engano. Sabe por quê? A Bíblia não está dizendo que o Espírito Santo vai fazer seu amor crescer. A Bíblia não está dizendo que o seu amor vai aumentar. Não tem nada a ver com o seu amor. A Bíblia está dizendo que é o amor de Deus que é derramado no seu coração. O maior amor que jamais existiu. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse amor que não coube em nenhum lugar. Ele é derramado dentro de você pelo Espírito. E é por isso que você não vai conseguir ficar parado, que você é pequeno demais para caber esse amor. Ele vai ter que transbordar. Sabe quando você está na cozinha e você quer cortar um legume ou cortar alguma coisa? Então você abre a gaveta e pega uma faca e corta. Não é assim? Aquela faca fica lá disponível. Quando você precisar, você pega e corta. Não é assim? Você tem que ser como uma faca na gaveta de Deus. Qualquer hora que Ele precisar, você está lá. Então, o segredo dos segredos da minha vida, querido, é que eu fico todo o tempo assim, Senhor, eu sou como uma faca na sua gaveta. Qualquer hora que o Senhor quiser, eu estou aqui cortando para os dois lados, indo e voltando, furando. O que o Senhor quiser fazer, eu estou à sua disposição. Aí, de repente, eu estou pegando um Uber. E o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito que me foi dado. Talvez você fale, pastor, mas o Espírito não me foi dado, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Então, seja hoje. Já estou liberando já. Amém? Segundo texto, olha para os telões aí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lê comigo bem alto, vai. Mas o fruto do Espírito é... Olha a primeira característica do fruto do Espírito. Amor. Não é os frutos do Espírito, tá, querido? É o fruto do Espírito, singular, o fruto. Então não tem essa conversa de ser os frutos, aí você come só a alegria e a longanimidade. Amor não é assim. Deixa eu te explicar o que é isso. O que é o fruto? Fala comigo assim, o fruto é o produto de uma semente, fala. O fruto é o produto de uma semente, o fruto é o resultado de uma semente. Você pega uma semente, planta aquela semente, vai nascer uma plantinha, vai gerar o fruto. Você está entendendo? O fruto serve para proteger a semente é a razão do fruto. Então, o fruto é o resultado daquela semente. Essa semente que o texto está falando, que foi plantada em você pelo Senhor, é o Espírito Santo. E pelo fato do Espírito Santo ser plantado em você, o fruto, o produto, o resultado disso é amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, não diga para mim que alguém é muito cheio do Espírito porque adora assim, ou assim, ou assim. Me mostre alguém que ama, com o amor de Deus. Todos esses textos aí que está falando sobre amor, é amor ágape. Aquele amor de Coríntios 13, sabe? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aquele amor. Esse amor já pertence a você. Se em algum momento ele estiver faltando, você pode pedir, Senhor, a tua palavra diz, Romanos 5,5, que o amor do Senhor é derramado em meu coração pelo Espírito que me foi dado. Agora eu estou precisando desse amor, derrama, e Ele derrama. Ele é o mais interessado em derramar. Mas mesmo se você não estiver pedindo, mas for uma pessoa disponível, várias vezes no seu dia, o Senhor vai te fazer amar pessoas de tal forma. E quando você foi impulsionado por esse amor, você já sabe que o milagre vai acontecer. Amém? Agora, o que isso tem a ver
com o título dessa mensagem: A fé que tem valor para Deus. Eu vou te explicar e eu vou te dar o texto-chave do que nós estamos falando aqui agora, tá bom? Lê comigo então Gálatas 5:6. Olha o que diz. Vamos ler em voz alta? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Deixa eu te explicar isso aqui. A circuncisão era o primeiro sinal de que uma pessoa ia pertencer a Deus. Então, aqueles israelitas nasciam, ao 8º dia ele era circuncidado. Era o sinal da aliança. Aquilo já começava a definir, faz parte do povo de Deus ou não faz parte do povo de Deus. Então tinha os circuncisos, aqueles que foram circuncidados. E tinha aquele outro povo que não tinha sido circuncidado no 8º dia. Esse povo circuncidado hoje representa aquelas pessoas que querem seguir todas as regrinhas da religião, todas. Faça isso, não faça aquilo outro você não faz, isso pode, aquilo não pode, né? Às vezes eu posso representar aqui como aquele exemplo que eu dei do início, daquele homem que ora assim, com aquele terno maravilhoso, né? Então existe aquelas pessoas que são muito reverentes e que elas vão chegar lá com aquele terno maravilhoso na presença de Deus e vão falar: ó excelentíssimo, excelso, maravilhoso, soberano Deus, entrando em tua presença, ó Pai. Certo? Estão querendo fazer tudo com muita reverência, muito certinho. Tem aquela outra geração que fala assim: eu lá uso terno, eu não uso terno, eu uso brinco e tatuagem, e eu estou entrando no Santo dos Santos e chuta a porta e entra e fala: pai, estou na área, se derrubar é pênalti. Certo? Tanto esse quanto esse são só tipos diferentes de religiosidade. E o que o versículo está nos dizendo é que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Então não me mostre alguém da circuncisão ou da incircuncisão. Nenhum dos dois tem valor algum. O que tem valor para Deus? Leia o texto aí. O que tem valor para Deus? A fé que atua pelo amor. Primeira coisa, não é uma fé parada. É uma fé que atua, é uma fé atuante, é uma fé eficaz, é uma fé que funciona, uma fé que atua, mas ela não atua de qualquer jeito, ela atua pelo amor. Por causa do amor, através do amor, motivada por amor, a sua fé funciona. A fé das pessoas não tem funcionado, querido, porque está faltando amor. Existem pessoas manipulando, machucando, existem pessoas querendo aparecer, existe de tudo nesse mundo. E a fé não está funcionando, porque está faltando amor. Só amor. Se você quer ter uma fé que tem valor para Deus, eu quero desafiar você hoje a abrir a sua vida para você ser cheio dessa fé que atua pelo amor, através do amor, por causa do amor, motivado em amor. Você vai ser um grande operador de milagres. Você vai ver milagres acontecer quando a motivação do seu coração for amor, quando o que te empurra for amor. Quando você fizer por amor, pelo amor, a sua fé vai se tornar uma fé viva e eficaz. Amém? Agora, se eu sozinho ou você sozinho, sendo cheio do amor de Deus, pode operar grandes milagres, porque quando Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho, ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Não lembra disso? Ele falou uma coisa interessante, ele falou: e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, não é assim? Não foi? O que mais que ele falou? Muito lindo. Imporão
as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quem? Os apóstolos? Não, os que creem. Você ouviu o evangelho e crê? Sim ou não? Então não é eu que estou falando, não. Foi Jesus que disse que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não é talvez ficarão, ou alguns ficarão, nem quem sabe ficarão. Jesus falou, ficarão. Então se eu ou você, quando temos uma fé que atua pelo amor, podemos ver grandes milagres acontecer individualmente, imagina o que pode acontecer se nós juntos como igreja, unidos, motivados por amor, crermos em uma mesma coisa. Não há limite no tamanho dos milagres que Deus pode fazer. Porque uma coisa é você sozinho, sendo cheio do amor e crendo. Outra coisa é aqui nós, mais do que 1000 pessoas, juntos, crendo, orando, nós vamos ver milagres, como nunca vimos antes. Agora eu quero te contar uma história. Bem antes de Jesus vir na terra, havia o rei Davi. E o rei Davi, ele tinha um desejo de construir uma casa, um templo para Deus. Deus falou com Davi, Davi, você não vai construir isso porque você já fez muita guerra, sua mão está muito suja de sangue, mas o seu filho construirá. Davi não ficou com raiva, emburrado, muito pelo contrário, ele foi trabalhar e juntar dinheiro, para quando o filho dele assumisse, ele deu todo aquele dinheiro para o filho dele e falou, está aqui o recurso, filho, você vai construir o templo. Salomão construiu o templo. Na dedicação do templo, a glória de Deus, a presença manifesta de Deus desceu ali no templo. Todo o povo viu a presença de Deus, os sacerdotes nem podiam ficar de pé. Salomão ficou tão maravilhado com aquilo, que ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Pensa bem. Quando aquele momento acabou, a dedicação do templo, toda aquela maravilha, Salomão foi dormir. E então Deus veio falar com Salomão. Quero te lembrar que Jesus não tinha vindo na terra ainda. O povo não vivia debaixo da aliança que nós vivemos hoje em Cristo Jesus. Era na velha aliança, na antiga aliança, sem Jesus. Mas olha o que Deus falou com Salomão. Lê comigo aí 2 Crônicas 7:12 em diante. Olha o que diz. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, isso aqui foi dito para Salomão. Irmãos, eu sinto tanta unção de Deus. Isso aqui foi dito para Salomão quando o sangue de Jesus nem estava disponível para purificar pecados. Porque hoje, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, não é assim? Hoje nós temos o sacrifício de Jesus disponível para nos justificar. Mas nessa época, Jesus nem tinha morrido na cruz ainda. Você está entendendo? Hoje nós vivemos em um nível de aliança muito superior ao que o povo vivia nessa época. Vamos ler aqui rapidinho, Hebreus 8:6. Olha o que diz. Agora, fala comigo, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Fala comigo, Jesus fez para mim. Fala, Jesus se tornou para mim
mediador de superior aliança. Fala aí, instituída com base em superiores promessas. Agora pensa comigo. Se na aliança inferior, com promessas inferiores, o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o Senhor disse isso na inferior aliança com inferiores promessas, se Ele era capaz de fazer isso, quanto mais Ele é capaz de fazer agora em superior aliança com superiores promessas. Então eu disse para você no início que essa pregação não ia ser uma pregação para você falar, nossa, que pregação legal, ou simplesmente para a gente ajoelhar e ficar chorando aqui no final. Mas eu te disse que essa pregação seria uma pregação para quando você sair daquela porta, você ter uma direção que vai mudar a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor, de Fortaleza, do Ceará e do Brasil, porque Deus sempre vai usar alguém. Então preste atenção. Até hoje, eu nunca dei uma direção a respeito do coronavírus. Porque eu sou uma pessoa que a respeito de certas coisas eu gosto de falar pouco e buscar ouvir mais de Deus. Então até hoje eu nunca dei uma direção clara para a igreja. E eu tenho observado, eu tenho orado, eu tenho pensado, eu tenho visto as escrituras. E algumas pessoas podem dizer assim, pastor, o coronavírus é uma coisa assim natural que aconteceu, não tem nada de espiritual nisso. Tudo bem, querido, mesmo se for natural e não tiver nada de espiritual, para acontecer, só pode acontecer debaixo da permissão de Deus. Você sabia que Mateus 10:30 diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados? Os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Deus sabe de todas as coisas. Então, a minha questão aqui não é se coronavírus tem uma causa espiritual ou não. A minha questão é que coronavírus tem uma solução espiritual. Disso eu tenho certeza. Agora, que existe uma batalha espiritual a respeito do coronavírus, eu vou te garantir que tem, e eu vou te falar qual é a parte que mais me preocupa. É o seguinte: eu nasci na igreja e tenho servido a Deus a minha vida toda, com exceção de 2 anos que eu passei desviado na minha adolescência. E é o seguinte, eu já vi a igreja brasileira se unir para a oração, muitas vezes, por motivos muito pequenos, certo? Por coisas pequenas. Mas deixa eu te falar o que me assusta e o que deixa claro para mim que existe uma batalha espiritual a respeito dessa coisa do coronavírus. Sabe o que é? É o seguinte, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão tendo falta de ar, as pessoas estão sendo entubadas aos milhares, as pessoas estão morrendo aos milhares. Ontem morreu 1.541 pessoas no Brasil. As pessoas estão morrendo aos milhares. As pessoas estão sofrendo aos milhares. E nós parecemos não sentir nada a respeito. Eu vejo a igreja sem compaixão, sem amor. Eu não estou falando de vocês. Eu estou falando de nós, da igreja do Senhor. Sem compaixão, sem amor, sem ação de uma maneira generalizada, eu estou falando, tá? E isso é muito claro para mim, existe uma batalha espiritual aí. Porque se tem alguém que pode mudar essa situação, é você, Igreja de Jesus. E me choca tanto
que nós não estamos chorando. Me choca tanto que nós não estamos clamando. Todos nós aqui perdemos alguém que conhece. Todos. Não tem ninguém aqui que não perdeu alguém que você conhece. Seja um amigo, um parente, um conhecido, alguém do seu bairro ou da sua família. Alguns aqui perderam pai, mãe. E por que nós não choramos? Por que nós não lamentamos? Por que nós queremos levar isso como se não tivesse acontecendo? Está acontecendo. Você está dentro de uma igreja de máscara, filho. E sabe de uma coisa? Está nos faltando amor, compaixão. Nós estamos muitas vezes como aquela regrinha do mundo, pimenta no olho dos outros é refresco, já viu? Não é comigo. Está faltando amor, está faltando compaixão. Mas agora eu vou te dizer uma coisa. O escritor do meu livro favorito, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele ensinou o seguinte: Deus não faz uma coisa porque você orou. A verdade é o seguinte: Deus já ia fazer, e como Ele queria fazer, Ele colocou você para orar. Porque o princípio bíblico é esse: alguém vai declarar com a boca, e Deus vai fazer. Então, todas as vezes que Deus queria fazer uma coisa no meio do seu povo, a primeira coisa que Ele fazia é levar o povo a orar. Aí o povo orava, aí Deus fazia. Então eu vou te dizer o que está acontecendo. Deus vai fazer um grande milagre através de nós. Mas Ele não vai fazer porque nós estamos orando, não. Nós vamos começar a orar porque Ele quer fazer e Ele está nos levando a orar. Deus vai encher os nossos corações desse amor, desse esplagna, dessa compaixão pelas pessoas. E Deus vai fazer milagres. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou profetizando, viu? Eu estou profetizando? Estou ou não? Não, fala não. Eu não estou profetizando, ok? O Covid vai piorar demais agora. Muito, 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 muito. Mas eu estou convencido que em nós e a partir de nós, Deus vai começar a fazer um milagre de Fortaleza para o Brasil. E deixa eu te falar o que nós vamos começar a fazer. A partir de segunda-feira próxima, agora, segunda-feira é dia 1º de março, né? Então, do dia 1º de março ao dia 21 de março, toda a Casa do Pai, nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração. E esses 21 dias de jejum e oração, eu quero te dar uma dica. Você pode jejuar como você quiser, mas eu quero te dar uma dica, certo? Porque se você falar assim: Deus, a partir de hoje, dia 1º de março, eu estou jejuando berinjela. Eu não vou comer berinjela e jiló até dia 21. Eu escutei meu pastor Eibe falando esses dias: se o jejum não valer nada para você, provavelmente não vai valer nada para Deus também. Então eu vou te falar o jejum que eu vou fazer, e se você quiser fazer igual ou parecido, você faça, certo? O que eu vou fazer? Eu vou comer muitas coisas assim que tem muitas vitaminas, principalmente vitamina C. Por exemplo, eu vou ingerir limão todo dia, né? Laranja também um pouco, acerola. Eu vou comer muitas folhas, não é? Eu vou comer muitas coisas que tem gordura vegetal boa, tipo abacate, castanha, esse tipo de coisa aí, não é? Agora, o que eu não vou comer? Eu não vou comer nada que for gostoso, nada. Assim, por exemplo, eu não vou comer nenhum tipo de carne, certo? Toda comida que eu comer não vai ter tempero nenhum, não vai ter sal, não vai ter azeite, nada disso, certo?
nada. Eu vou comer propositalmente uma comida sem gosto, uma comida ruim de comer. Então, porque talvez você fale assim, pastor, não vou comer carne. Mas aí você faz arroz temperado, né, com alho e sal e tal, feijãozinho também temperado com alho e sal. Aí você fala, não vou comer carne. Aí você vai, estala um ovo, joga um salzinho, arroz, feijão, um ovinho estalado e sal. É bom demais, meu irmão. Então você gosta de ovo frito? Coma cozido. Sem sal. Porque deixa eu te falar o que eu quero nesses dias. Quando eu sentar para almoçar, eu quero almoçar chorando. E lembrando, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu quero comer engasgado, irmãos, com lágrimas nos meus olhos, me lembrando da minha miséria, dos meus pecados, da minha falta de compaixão pelas pessoas, me lembrando dos que estão morrendo, dos que estão entubando. Você sabe que há algum tempo atrás, todos nós pensávamos assim, talvez eu vou viver até 80, 85. Hoje nós estamos em uma situação que ninguém aqui sabe se vai estar vivo daqui 3 semanas. Porque nós vemos pessoas jovens, com a saúde lá em cima. Primeiro dia de sintoma, segundo dia de sintoma, terceiro dia de sintoma, foi para o hospital. Saturação baixa, colocou no oxigênio, 2 dias no oxigênio, saturação caindo, entubou, 15 dias morreu. Tinha alguma comorbidade, alguma doença? Não. Tinha diabetes? Não. Pressão alta? Não. Era obeso? Não. O que tinha? Não sei. O que aconteceu? Não sei não. Morreu. Quando eu estiver comendo, eu estou te dizendo, eu quero comer chorando e me humilhando. Porque a palavra do Senhor diz, na antiga aliança, então muito mais na nova aliança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra está enferma. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração. Todas as células da igreja, todos os pequenos grupos, já receberam um horário de uma escala de oração 24 horas. Então, cada célula vai ter um horário de oração. Se você faz parte de uma célula e ainda não recebeu, pode te pedir o seu líder de célula, que ele vai passar para você esses horários em que a sua célula toda vai estar orando, né, uma vez por dia, em horários alternados. Nós vamos ter oração 24 horas. Se você não faz parte de nenhuma célula, quando esse culto terminar, lá atrás, nas portas da igreja, vai ter as pessoas com as camisas escrito voluntário. Você pode ir lá e falar, olha, eu não estou em nenhuma célula, mas eu quero participar desse movimento, desse relógio de oração. Eu quero colocar meu nome aí. Aí você vai dar o seu nome e telefone. A pessoa que está organizando os horários vai te ligar e vai te colocar em um desses horários. Também, essa oração vai acontecer lá na sua casa mesmo, no seu trabalho, onde você estiver naquele horário, o Senhor ouve a sua oração. Nós vamos orar 24 horas por 21 dias. Além disso, a sala de oração aqui do lado tem uma sala de oração. Essa sala de oração vai estar aberta todos os dias, de 6 da manhã às 10 da manhã. E você vai poder fazer sua inscrição através de um link que está na bio do Instagram. Também vai ser passado esse link para todos os líderes de célula. Você vai poder agendar. Quero orar quinta-feira, 6 da manhã. Você agenda lá, seu lugar vai estar reservado na sala de oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Projeta esse versículo para mim aí, por favor. Vamos ler em voz alta, está nos telões para você. E lê comigo, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui estamos nós, Senhor, te pedindo perdão, porque está faltando amor, está faltando compaixão em nós. Eu quero confessar diante do Senhor que eu pessoalmente, que eu, Gilson, está faltando amor em mim, Senhor. E eu creio na tua palavra que diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado, nos foi dado. Eu quero pedir ao Senhor, derrama esse amor em nós. Permita-nos chorar as nossas misérias. Permita-nos arrepender do nosso egoísmo. Porque não temos tido o amor do Senhor pelas pessoas, Senhor. As pessoas ao nosso redor estão sofrendo. As pessoas ao nosso redor estão morrendo. E o nosso coração parece anestesiado. Nós não estamos sentindo o amor, a dor do nosso povo. Nós te pedimos perdão, Senhor, e eu te peço, ajuda-nos a ter o teu coração a respeito das pessoas. Ajuda-nos a reconhecer nossas falhas, nossos pecados. Ajuda-nos a confessar os nossos pecados e receber perdão e misericórdia. Ajuda-nos a nos humilhar. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a te buscar, Senhor. Ajuda-nos a nos converter dos nossos maus caminhos, porque nós estamos muito parecidos com as pessoas deste mundo. Muda-nos e transforma-nos. Ajuda-nos a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Nós queremos consagrar ao Senhor esse tempo de jejum e de oração. E eu creio e estou declarando, porque creio, que vai começar um tempo notório de milagres. E que de fortaleza para o Ceará e para o Brasil, essa pandemia vai diminuir e vai acabar de uma maneira milagrosa, porque o Senhor prometeu que sararia a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor. Ouça dos céus, perdoe os nossos pecados e sara a nossa terra para a tua glória. Para a tua glória nós oramos. Amém, amém, amém. Eu quero te dar duas orientações. Pastor Hermes, pode vir aqui. Quero te dar duas orientações. Eu estou muito quebrado, querido. Essa é a nossa hora de trazer céu para a terra. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. No céu não tem doença, não tem dor, não tem choro, não tem lágrima. Essa é a vontade de Deus para a terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Amém? Nós vamos começar a partir de agora também fazer um ato profético. Fala comigo, um ato profético. Você vai achar estranho, mas como você é legal e muito obediente, então você vai fazer, certo? A partir de hoje, até o dia 21 de março, todas as vezes que você entrar no portão ali do terreno da igreja, do portão para dentro, até o dia 21 de março, ninguém aqui dentro vai se tocar. Agora deixa eu te explicar. Nem você com seu filho que mora com você e com a sua esposa, seu marido que dorme com você. Isso não é a respeito da contaminação do Covid-19. Vai ajudar também, mas não é. Isso é um ato profético que nós vamos fazer. Esse vírus vai parar de se espalhar a partir de nós. Pastor, e quando eu tiver com tanta vontade de abraçar alguém, segura sua onda. E você pode fazer assim, ó. Ô, Naná, tanta saudade de você, Naná.
Por 21 dias. Na verdade, por 23, que é a partir de hoje. Amém? E nós vamos orar e jejuar. E Deus vai fazer milagres a partir de nós. Amém? Você concorda? Estende a sua mão assim. Fala comigo. No nome de Jesus eu declaro, com a minha boca, que esses grandes milagres, movidos pela fé que atua pelo amor, vão começar a acontecer a partir de agora. Eu creio e declaro pela fé. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Mas antes de ofertar e dizimar, eu queria que você fizesse uma oração agora, fechasse seus olhos. E você perguntasse a Deus: Senhor, o que eu devo colocar diante do Senhor hoje? A tua palavra fala, Senhor, que nós devemos te honrar segundo as primícias, de acordo com os nossos rendimentos. Qual a semente que nós devemos lançar hoje? Qual a semente que eu devo entregar? Senhor, eu não quero entregar uma semente de qualquer jeito. Eu não quero dar algo que não venha me custar. Mas eu quero, Senhor, te entregar uma oferta agradável, um sacrifício agradável, que o Senhor possa se agradar tanto da minha vida, quanto da oferta que eu estou entregando a Ti, Senhor. Então fala aos nossos corações o que nós devemos lançar. Nós somos tão gratos por tanto amor, por tanta generosidade que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E o Senhor tem nos proporcionado a abençoar outras pessoas também. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você que vai ofertar e dizimar agora, eu te convido a sair do seu lugar e vim deixar com alegria. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, merecedor de toda glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, merecedor de toda glória. Louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos por todas as bênçãos do Senhor sobre nós. Te agradecemos de todo o coração, Senhor. Amém, amado? Levante sua mão onde você está. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Nós declaramos que sobre a sua tenda, sobre a sua casa, não vale encantamento. Como diz a palavra do Senhor: se caírem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Se o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá da sua presença. Como diz 1 João 5,19, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe você.